Eu vou começar descrevendo brevemente o conceito de identidade de lugar e depois eu sigo com o conceito de apego ao lugar. Antes de seguir, né, definindo um pouco o que seria essa identidade de lugar, eu gostaria de relembrar um pouquinho dos conceitos da unidade de aprendizagem anterior, aquela em que nós estudamos a percepção, representação e cognição ambientais. Nós vimos naquela unidade que esses termos podem ser utilizados para definir processos, portanto, processo perceptivo, processo representacional, processo cognitivo, né? Como podem ser também utilizados para definir os produtos desses processos. E aí nós estaremos falando de percepções ambientais, representações ambientais e cognições ambientais, não é? Nós vimos que cognições ambientais é o conjunto de conhecimentos ambientais ou imagens mentais formadas a partir do ambiente, né? Então, esse conceito de cognição ambiental ou cognições ambientais, ele se aproxima muito daquilo que nós entendemos como identidade de lugar, porque identidade de lugar tem sido definida exatamente como um conjunto de cognições de valor positivo ou negativo que uma pessoa constrói, né, concebe em relação aos diferentes lugares de vida. Então, um conjunto de cognições e valores positivos e negativos que nós possuímos em relação a algum lugar. Então, mais especificamente falando, identidade de lugar é aquilo que aquilo a partir do qual, né, nós conseguimos definir o que é um lugar, como ele deve ou como ele deveria ser e o que a gente poderia esperar de um determinado tipo de lugar, certo? Então, o conceito de identidade de lugar, ele parte do pressuposto de que não existe nenhum aspecto da minha identidade pessoal que não esteja, de alguma forma, relacionada a aspectos de lugar. Então, assim como eu me defino como uma pessoa extrovertida ou introvertida, né? Como uma pessoa esportiva ou que prefere atividades contemplativas, eu também posso me definir como uma pessoa tipicamente urbana ou uma pessoa tipicamente rural, não é? Então, a identidade de lugar é exatamente isso, é esse padrão de configuração interno ambiental que nós carregamos junto conosco. Seria um ideal interno de cenário físico, certo? Então, vamos pensar em algum exemplo que possa ilustrar esse conceito de identidade de lugar, né? Então, alguém poderia perguntar assim para mim: o que é para você um bom local de moradia? Então, eu vou dizer assim: um bom local de moradia para mim é um local que dispõe de uma quantidade de espaço satisfatória, né? Que me permita um contato com a natureza, que me permita espaços em que eu possa me sentir mais com maior privacidade, por exemplo, né? Que me permita, por exemplo, realizar atividades físicas, mesmo estando dentro de casa. Então, veja, esse conjunto de valores, cognições, de conhecimentos ambientais define para mim, né, o que é um bom local de moradia. Então, essa é a minha identidade de local de moradia. Né? Como se alguém perguntasse para mim que lugar você considera um bom lugar para passar as férias? Eu disse, um bom lugar para passar as férias é um local bem longe da cidade, né, em que eu possa ver coisas diferentes que normalmente eu não vejo no meu dia a dia, que eu possa ter contato com pássaros, animais, enfim. Né? Como é para você uma escola? Como tem que ser para você um ambiente de escola? Um ambiente de escola para mim tem que ser com salas muito amplas, em que os alunos possam trabalhar de maneira coletiva, integrada, que não tenha espaços fixos determinados, que eles possam circular livremente, que eles possam explorar os espaços externos e que esses espaços externos também possam ser espaços de sala de aula, né? Então, veja, eu tenho um ideário daquilo que deveriam ser os lugares, como eles deveriam ser, que lugares são bons, que lugares não são bons.
todo esse conjunto de cognições, de valores, define, né, aquilo que eu chamo de identidade de lugar. Bom, então eu gostaria de deixar a vocês agora 1 minutinho e meio, que é o tempo de um vídeo, para assistir um pouquinho da história da Dona Maria do Rio Vermelho. Eu sou nascida há 56 anos aqui nesse lugar. Eu tenho muito orgulho de ser nativa manezinha da ilha. Ser manezinha da ilha, porque o bairro que a gente nasceu, se criou, tudo saudável, né? Saudável. Certo. A nossa alimentação era da plantação da terra, do nosso próprio trabalho, né? Que a gente fazia, plantava, colhia, feijão, a farinha, milho. Vai sair desse que vocês conversam. Já vai sair o café. O dialeto, né? Pronto. Vamos fazer um fechado para pegar uma água. Tá pronto o café. E depois a gente soca no pilão. Antes a gente socava no pilão, né? E agora então a gente tem uma máquina de moer, era mais fácil, de facilidade. Estava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava na luz. A gente aprendeu desde menina, né? Desde criança, com as nossas mães, nossos pais, na lavoura. A gente tem uma vida saudável, uma vida boa. Bom, então vocês viram um pouquinho da Dona Maria do Rio Vermelho, viram um pouco o ambiente, né, que foi o cenário de vida dessa pessoa, o ambiente que propiciou a ela os conhecimentos, né, as práticas diárias que ela aprendeu ao longo da vida, enfim. Então a gente, a partir dessa curta narrativa, a gente consegue entender o quanto daquele lugar, que é o bairro do Rio Vermelho, aqui em Florianópolis, né, o quanto daquele lugar constitui a Dona Maria enquanto pessoa, o quanto daquele lugar faz parte da identidade pessoal da Dona Maria. Né? A gente não imagina muito a Dona Maria vivendo em outros lugares, né? Imagina a Dona Maria morando assim na avenida principal de uma mega metrópole, né? O quanto aquilo está desconexo, né, do que seria o lugar ideal de moradia, né, para Dona Maria. Então, a partir desse vídeo, a gente consegue um pouco conceber o que é a identidade de lugar dessa pessoa, né? O que para essa pessoa tem valor, né, como um lugar de moradia, o que para essa pessoa é bom ou é ruim, né, em termos de ambientes de vida, de experiências ambientais de vida. Então, para a gente começar a entender um pouco o que significa, né, dizer que a identidade de lugar de uma pessoa é assim ou é assado. Tem a ver, né, com as experiências, com as práticas de vida, com os ideais ambientais que ela vai consolidando, construindo, né, desenvolvendo ao longo da sua própria existência. Bom, e a partir desse vídeo eu gostaria de introduzir também o outro conceito dessa unidade, que é o conceito de apego ao lugar. Né? Quando a Dona Maria fala, eu tenho muito orgulho de ser nativa manezinha da ilha, a gente nota ali um afeto por aquele bairro, por aquela localidade, por aquela comunidade. E aí nós estamos falando exatamente da questão do apego. Então, como que a gente relaciona essa coisa da identidade de lugar com o apego ao lugar? Então, a teoria nos diz, né, que quando existe uma correspondência plena, né, entre as características de um lugar e os aspectos positivos da identidade de lugar de uma pessoa, nós podemos ver aí acontecer o fenômeno do apego ao lugar. O apego ao lugar, ele é entendido como uma vinculação afetiva,
que alguém tem com um determinado cenário físico a partir de uma experiência real, de fato, ou a partir de uma experiência imaginada, esperada, desejada. Então, eu posso ter vínculos de afeto com determinados lugares, que são lugares que fizeram parte da minha vida, mas eu também posso ter vínculos de afeto com lugares que eu nunca visitei, mas que por alguma razão, né, povoam o meu imaginário, né, e acabam participando do conjunto de lugares com os quais eu estabeleço um determinado vínculo afetivo, certo? Então, um lugar que eu gostaria de conhecer, né? Por exemplo, muitos de nós temos antepassados que vieram de outras localidades e muitas vezes nos contam sobre essas localidades, então aquilo povoa um pouco o nosso imaginário e nos faz desenvolver uma espécie de vínculo de afeto com aqueles lugares mesmo que a gente nunca tenha estado lá, não é mesmo? Então, o apego ao lugar é esse vínculo afetivo que a gente nutre, né? Que a gente possui em relação a determinados lugares. Então, vejam só, nós conhecemos muito bem, né, vínculos de afeto entre pessoas, não é mesmo? Entre amigos, né? Entre namorados, né? Entre membros de uma comunidade, entre mãe e filho, né? Entre filho e pai, e assim vai, né? É muito presente nas nossas vidas esses vínculos, esse tipo de vínculo de afeto. E o apego ao lugar, ele se apropria desse conceito de vínculo, de afeto, né? Para dizer para a gente que assim como a gente estabelece vínculos com pessoas, nós também estabelecemos vínculos com lugares, né? Com ambientes. Pesquisadores que estudam o apego ao lugar, eles afirmam que as relações de afeto, né, entre pessoas e as relações de afeto de pessoas com lugares, elas não têm exatamente sempre as mesmas características, né? Elas não são relações exatamente do mesmo tipo, mas elas possuem muitas semelhanças entre si. Por exemplo, né, o apego ao lugar é caracterizado, né, pelo vínculo relativamente duradouro de uma pessoa com um lugar. E isso a gente observa também, né, quando a gente está falando de apego entre duas pessoas, né? Apego entre namorados, namoradas, apego entre mãe e filho, né? E assim por diante, né? Bom, o apego ao lugar, ele também se caracteriza pela importância que a gente dá a esse lugar em razão da singularidade de suas características, né? É assim também no apego entre pessoas, não é mesmo? Quando a gente tem uma namorada ou um namorado, a gente diz que aquele ser é único, né? Em função das características, né, que aquele ser tem. Então, com os lugares também funciona mais ou menos da mesma forma, né? Também é uma característica do apego ao lugar quando a gente deseja estar próximo daquele lugar. Não por acaso, né, no apego entre pessoas a gente observa a mesma característica, né? Existe um desejo de proximidade muito forte, né, em relação àquele objeto de apego, né? Nós queremos estar próximos, né? Quando nós gostamos muito de um lugar, nós queremos estar perto desse lugar, nesse lugar, constantemente, né, com uma certa frequência. Bom, da mesma forma que existe um desejo de proximidade muito forte, o apego ao lugar também é caracterizado, né, pelo sentimento de conforto e de segurança quando nós estamos lá, não é mesmo? E também pelo sentimento, pelo sofrimento quando há a imposição de uma separação, não é mesmo? Então, ao mesmo tempo que nós sentimos segurança e conforto quando nós estamos lá, quando nós nos afastamos ou somos impedidos de estar nesse lugar, nós sofremos, né? Algumas separações envolvendo pessoas e ambientes chegam a promover sensações equivalentes à do luto, né? Como se a gente estivesse perdendo uma pessoa querida da família, né? Um amigo, alguém bastante próximo. Então, esse sofrimento, ele chega a ser equivalente àquele sofrimento que a gente enfrenta, né? Quando perde
uma pessoa com a qual a gente tinha um vínculo afetivo bastante forte, não é mesmo? Bom, existe uma pesquisadora chamada Maria Vittoria Giuliani, italiana, que ela descreveu os processos através dos quais a gente desenvolve apego ao lugar, ou seja, os processos através dos quais os laços afetivos com lugares são construídos. E ela descreve o primeiro processo como sendo um processo que deriva em apego funcional. Então, o que seria exatamente isso? Ela diz que quando um ambiente possui características que satisfazem as nossas necessidades, né, as nossas expectativas, as nossas aspirações, que correspondem àquilo que a gente espera que um lugar seja em termos de um lugar que satisfaça as nossas necessidades funcionais, né, nós desenvolvemos esse apego funcional para com o lugar. Né? Então, o lugar é importante em função de satisfazer necessidades nossas, né? Bom, existe um segundo processo, além desse que deriva em apego funcional, que é aquele que deriva em apego simbólico. Aí, nesse caso, o lugar é importante não porque satisfaz as nossas necessidades, mas porque ele significa algo para a gente, né, para além da sua funcionalidade, ou seja, ele tem um sentido especial. Né? Ele tem um valor simbólico, né, para a gente. Então, por exemplo, a casa de infância ou a casa dos avós, né, aquela casa onde a gente passava as férias, em que a gente encontrava os amigos, que a gente tinha experiências maravilhosas, em que a gente se sentia acolhido. Então, aquela casa, ela não faz mais parte da nossa rotina e, portanto, a gente não poderia dizer que ela satisfaz nossas necessidades. Mas ela se constituiu como um lugar importante na memória, ela tem um sentido, um significado simbólico importante nas nossas vidas, como um lugar que, vamos dizer assim, representa memórias muito positivas, né? Então, veja, então esse apego ele se constitui em função do sentido, do significado que aquele lugar tem, independentemente de ele satisfazer, né, atualmente, cotidianamente, as nossas necessidades. E existe ainda um terceiro processo que deriva em apego, que é o processo ligado ao apego, né, em função do tempo de contato com aquele ambiente. Então, a gente diz que quando uma pessoa ela passa muito tempo em um lugar, nesse lugar, ela aprende, né, a se mover, ela aprende a desenvolver as suas atividades, né? Ela estabelece com as pessoas daquele local um certo vínculo de amizade, né? Ela sente parte daquele local, porque afinal de contas ela já está tanto tempo ali. Então, ela tem um alto grau de familiaridade com as coisas daquele lugar. Então, esse alto grau de familiaridade com as coisas daquele lugar é o que deriva, o que é responsável, né, pelo apego em função do tempo. Então, a pessoa se sente vinculada àquele lugar, não tanto porque o lugar satisfaz suas necessidades mais básicas, não tanto porque o lugar tem um sentido simbólico importante na sua vida, mas pela familiaridade, porque ela já está tanto tempo ali, né, que ela não consegue nem se imaginar em outros lugares. Afinal de contas, ela teria que aprender a viver tudo de novo, né, num outro lugar que não aquele. Esses processos todos que derivam em relações de apego, eles não precisam necessariamente ocorrer de maneira separada, né? Muitas vezes a gente observa sobreposições desses processos, então eles não são mutuamente excludentes, né? Nós podemos observar esses vários fatores de maneira conjunta, conformando as relações de vínculo que as pessoas têm com determinados lugares, né? Bom, já finalizando assim a nossa essa breve exposição em relação a esses conceitos, eu gostaria de dizer assim que o estudo, né, do apego ao lugar ele tem recebido uma atenção bastante maior assim nos últimos anos, exatamente porque a gente tem compreendido a importância do apego ao lugar, né, para a definição e para a qualificação da identidade pessoal, né?
para instaurar um sentido de pertencimento, né, daquela pessoa em relação a determinado lugar, para promover a apropriação daquele lugar, né, e mesmo para promover comportamentos como de cuidado ambiental. Então, apego ao lugar tem sido fortemente relacionado ao cuidado ambiental, ao comportamento pró-ambiental, porque nós entendemos, né, que para garantir a manutenção dessas qualidades ambientais que tanto nos fazem bem, né, nós agimos de maneira a proteger, a conservar aquelas características e, portanto, nós cuidamos daquele lugar para que ele continue satisfazendo as nossas expectativas, as nossas aspirações, né, para que nós continuamos a estabelecer com esse lugar relações positivas, né? Bom, então, além de cuidado ambiental, comportamento pró-ambiental, né, o apego ao lugar tem sido relacionado a tantas outras coisas, por exemplo, ao zelo pela moradia e uma maior vigilância comunitária. Então, por exemplo, comunidades, né, de bairro que são mais apegadas ao seu local de moradia tendem a se tornar mais vigilantes, né, em relação a invasões, por exemplo, as incivilidades, né, no seu bairro, então tentem proteger mais o seu bairro, né? Então, da mesma forma que comunidades de bairro tendem a se engajar mais em processos de planejamento participativo quando elas são mais apegadas a um lugar. Então, comunidades fortemente vinculadas às suas regiões, aos seus bairros, né, elas participam muito mais, né, desses processos de planejamento ou projeto participativo. Apego ao lugar também tem sido relacionado, por exemplo, à lealdade para com destinos turísticos, para com estabelecimentos comerciais, né, e tantas outras relações a gente poderia pensar falando, né, da questão do apego ao lugar. Bom, agora para finalizar, então, eu gostaria de dizer o seguinte, bom, nessa breve exposição, eu comecei falando da identidade de lugar, né, e disse que quando nós estamos diante de um ambiente, né, que corresponde plenamente a aspectos positivos da nossa identidade de lugar, nós podemos desenvolver para com aquele lugar uma relação de afeto, um vínculo afetivo que seria propriamente o apego ao lugar. Por essa exposição, né, a gente entende que primeiro haveria a identidade de lugar e que ela seria a causa, né, do apego ao lugar, ou seja, a gente entende uma relação causal nessa direção da identidade para o apego. No entanto, há muitos teóricos que preferem descrever essa relação no sentido inverso, né? Preferem dizer que a nossa identidade de lugar é constituída em função dos vínculos de afeto com lugares ao que a gente estabeleceu ao longo da vida. Então, vamos supor assim, eu criei um afeto com o meu local de residência na infância e a partir daquela relação que eu constituo aquilo que eu entendo como deve ser um lugar. Então, a partir daquelas relações de afeto que eu tive com lugares, é que eu defino como é a minha identidade de lugar, como eu acho que os lugares deveriam ser. Então, percebam que essa relação entre identidade de lugar e apego ao lugar, ela não é assim tão linear, né? Não é tão fácil a gente identificar exatamente o que causa o quê. Então, é muito mais provável que nós estejamos lidando com conceitos que se relacionam de maneira circular, né? Então, as minhas relações de afeto com lugares ajudam a constituir a minha identidade de lugar, e a minha identidade de lugar, por sua vez, né, permite com que eu estabeleça novos vínculos afetivos com outros lugares, e assim por diante a gente vai alimentando esse ciclo. Tá bom?